excelente noite, noite especialíssima, noite de análise de mais um grande edital publicado, concurso nacional. Nós estamos falando do edital do concurso dos Correios, grande oportunidade, principalmente para quem está buscando um concurso escada. Vamos falar muito sobre esse aspecto na aula de hoje. Então, é fundamental que você esteja com papel e caneta em mãos, que você esteja com as suas canetas brega, para que você, de fato, possa entender e enxergar as estratégias a serem adotadas para que você consiga ter êxito no próximo dia 15 de dezembro, data da prova do concurso dos Correios. Fechado? Beleza? Bacana. Gente, o primeiro passo, quando efetivamente alcançamos, entendemos, visualizamos um objetivo, é traçar uma estratégia para que efetivamente você consiga chegar lá. Então não adianta, de repente, você viu assim, saiu o edital, bacana, massa, saiu o edital, então vou fazer a prova e vou conseguir o êxito. Não funciona dessa forma. A gente até gostaria que fosse assim, mas infelizmente é necessário, ou felizmente, depende do ponto de vista, é necessário que exista uma estratégia a ser seguida. E é exatamente neste tocante que eu lhe convido a analisar com detalhes o que eu vou te mostrar na aula de hoje, na análise do edital que farei a partir de agora. Neste sentido, quando nós pensamos, quando nós visualizamos a ideia relacionada à análise de um edital, é importante que você entenda alguns aspectos técnicos. Então, vamos lá? Análise, edital, concurso dos Correios. Concurso dos Correios. Neste sentido, é fundamental que você enxergue que estamos definindo aqui um objetivo. Qual é esse objetivo? A aprovação no concurso dos Correios. Só que neste momento, você está em um ponto. E esse ponto que você está, eu vou desenhar aqui nesse momento, o ponto que você está agora, esse ponto vermelho, é o ponto que eu vou chamar de ponto A. É o seu ponto de partida. O ponto de partida está exatamente neste patamar, neste nível. E você almeja sair desse ponto e você deseja progredir de uma forma que você conquiste um novo patamar. E esse novo patamar eu vou chamar aqui de ponto B. Esse ponto B é exatamente qual aspecto? A aprovação no concurso dos Correios. Então, você já sabe exatamente o que você quer por você estar aqui. E se você ainda não tomou essa decisão, o concurso dos Correios, por que que ele é importante que você faça? Porque ele funciona como um concurso escada. Pensa em uma escada composta de diversos degraus, em que você almeja chegar. Imagina, vamos estabelecer 10 degraus, que é tudo que você almeja atingir para ter o resultado que você tanto sonha no cenário de concursos públicos. Você vai sair daqui para chegar até o 10º nível. Só que hoje, talvez, você esteja extremamente insatisfeita ou insatisfeito com o seu trabalho atual. Ou talvez você esteja desempregada ou desempregado. Então, modificar o seu cenário atual é uma transformação que pode vir por um concurso menor, um concurso de menor magnitude, mas que
vai lhe dar a tranquilidade necessária para você buscar voos mais altos. Este é um concurso escada. Então, por exemplo, quando a gente pensa no nível médio, as vagas para carteiro, nós estamos falando de uma remuneração aproximada de R$ 2.500, mais algumas vantagens, como é o caso, por exemplo, de alimentação e a questão do plano de saúde. Se você colocar a questão do plano de saúde a depender da sua idade, a depender especificamente do plano de saúde que vai ser concedido, o natural é que esse valor seja acima de R$ 1.000. Então, se você pega a alimentação, soma com o plano de saúde, você soma esses aspectos, você tem uma base remuneratória com as vantagens que é acima, em termos de valor econômico, de R$ 4.000. Então, quando a gente fala numa análise de Brasil, é uma excelente oportunidade para que você inicie a jornada, para que você consiga dar o primeiro passo dentro do serviço público. Faz sentido o que eu estou falando? Coloque aqui nos comentários. Eu quero ver a sua participação aqui comigo. Coloca nos comentários. É bem importante que você já possa vivenciar essa atmosfera. E você só consegue vivenciar essa atmosfera se você tiver 100% aqui comigo. Então, o primeiro aspecto a ser definido aqui é do que a gente está chamando de objetivo. Então, o objetivo é a aprovação no concurso dos Correios 2024. E aí você vai fazer a indicação do cargo que você almeja. Então, no cargo de carteiro, no cargo de arquiteto, no cargo de arquivista, no cargo de engenheiro, no cargo de advogado, ou seja, você vai analisar a única opção que temos no nível médio, que é o cargo de carteiro, e vai fazer análise também das possibilidades atinentes aos cargos de nível superior. Mas você precisa indicar um cargo. Neste sentido, para você sair do ponto A e atingir o ponto B, existe uma jornada. Então, para você sair daqui e você chegar aqui, parece-me cristalino que existe um caminho a ser percorrido. E claro que esse caminho ele precisa ser orientado para frente. Esse caminho a ser seguido, ele precisa ser orientado desta forma. Então, note que faz-se necessário o entendimento que estamos diante de uma jornada. Essa jornada tem o objetivo de você alcançar a aprovação. Então, será aqui denominada de jornada da aprovação. Essa jornada da aprovação, ela é constituída por alguns elementos que são cruciais para que você consiga chegar lá. Não dá para, de repente, você não estruturar. E é isso que a gente está falando. Para você percorrer essa jornada, então existe uma jornada da aprovação. E existe exatamente uma rota, existe um caminho a ser percorrido. Esse caminho a ser percorrido esse caminho a ser percorrido necessita que exista estratégia. Não dá para você imaginar que vai sentar para estudar de uma forma aleatória e que vai alcançar a vaga. Se você estiver fazendo isso, você está praticando o que eu chamo de estudo da esperança. E o que é esse estudo da esperança? É você ir para a prova do próximo dia 15 de dezembro, torcendo que só caia o que você conseguiu estudar. E o segundo ponto, que o maior número de questões seja da disciplina que você mais gosta. E por que isso é estudo da esperança? Porque quando você chega no dia da prova,
você vai ver que não aconteceu nada daquilo que você estava torcendo. Esse é o comum. E aí, quando você sai da prova, o candidato costuma, aliás, antes de sair da prova, quando entrega a prova, costuma abaixar a cabeça e dizer assim: se eu tivesse estudado mais, daria para mim. Até quando você vai continuar perdendo oportunidades? Até quando você vai continuar deixando a sua vida passar? Quando que você será a prioridade da sua vida? Porque quando eu falo numa oportunidade de um concurso de nível médio, que possibilite um ganho real, um valor, um ganho remuneratório, ou seja, uma linha econômica que beira R$ 4.000, porque a gente está falando de 2.500 aproximadamente, mas com as vantagens isso beira 4.000, a gente está falando de algo de aproximadamente 3 vezes o valor do salário mínimo atual. Ah, mas eu quero ganhar 10.000, professor. Mas a gente está falando de uma primeira fase. A gente está falando de uma primeira vitória. A gente está falando de um concurso escada, que vai lhe dar a tranquilidade necessária para continuar até que você chegue lá no 10º degrau da escada que iniciamos a construção. Só que é necessário que você tenha uma rota a percorrer. E quando eu falo da construção desta rota, ela não pode ser feita de uma maneira aleatória. É necessário, na construção de qualquer rota, que exista uma estratégia. Essa é a palavra-chave. Estratégia. E quando eu me refiro à estratégia, eu estou falando do passo a passo a ser, a ser desenvolvido para que você consiga ter êxito lá no próximo dia 15 de dezembro. Aliás, véspera do meu aniversário, e que tenho certeza que o grande presente será a sua aprovação. Então, é um passo a passo a ser desenvolvido. Esse passo a passo a ser desenvolvido precisa de uma metodologia. Então, o passo a passo envolve uma metodologia. A metodologia é o que vai permitir que você saiba como percorrer o caminho. Então, pega a sua caneta brega e entende o seguinte: ao longo de 16 anos preparando estudantes, após ter mais de 15.000 alunos e mais de 5.000 alunos aprovados, entre os meus treinamentos individuais e a gestão pedagógica do Acerte Concursos, curso fundado por mim, curso que eu dirijo pedagogicamente, eu construí uma metodologia. Então você não precisa reinventar a roda para conseguir conquistar a aprovação. Você não precisa se sentir perdida porque não sabe como iniciar os estudos. Talvez nesse momento você esteja com um desejo enorme de estar comemorando a aprovação lá no dia 15 ou comigo no meu aniversário no dia 16. Mas você não sabe por onde começar. Então, como é que você sai para sair deste emaranhado de querer algo, mas não saber como fazer? Seguindo uma metodologia. E esta metodologia, ela está fincada, ela está construída em 4 grandes bases. Essas 4 grandes bases eu denomino de pilares da aprovação. São os pilares da aprovação. Então, quando eu falo em pilares da aprovação, o primeiro pilar da aprovação
Chama-se, caneta brega no cérebro, planejamento de estudos. Planejamento de estudos. Eu preciso ser muito íntegro com você. Eu não conseguiria traçar toda uma estratégia aqui para você, porque, primeiro, eu não conheço a sua realidade. Cada pessoa tem característica. Por exemplo, tem pessoa que tem filho, tem pessoa que não tem. Tem pessoa que já estudou uma certa base do conteúdo programático, tem gente que nunca estudou nada. Tem pessoas que têm facilidade em português, mas dificuldade em matemática. Tem pessoas que têm facilidade em matemática, mas dificuldade em português. Cada pessoa tem uma característica. Então, o destrinchar de um planejamento requer individualidade. Então, o primeiro pilar, quando eu falo em planejamento de estudos, cada pessoa possui uma rotina diferente. E você vai precisar definir a sua rotina estudantil, a sua rotina de vida, e associar essa rotina de vida a uma rotina estudantil. Então, é fundamental que você enxergue esse ponto. Não sei se minha imagem está na frente, então eu vou colocar aqui um pouquinho para baixo, tá certo? Fechado? Pronto, acho que agora não está mais na frente, não. Perfeito. Então, essa é a linha. Primeiro pilar. Quando eu falo do segundo pilar, eu já não estou falando mais em planejamento. Planejamento ele envolve carreira ou cargo e envolve rotina. Já o segundo pilar, não. Já envolve a organização dos estudos. É saber qual momento você vai estudar a teoria, qual momento você vai fazer questões, qual momento você vai executar as revisões. Isso tem a ver com organização de estudos. Qual é o tempo dedicado para cada matéria? O que você faz primeiro? Faz toda a teoria para depois revisar e estudar? Ou faz isso simultaneamente? Isso tem a ver com estratégia. O terceiro pilar, ele já é constituído pela linha ou por práticas que te levem ao que eu chamo de aprendizado eficiente. Não adianta você fazer questões e você não conseguir ter êxito nessas questões. Você precisa gerar formas, estratégias de ampliar a sua performance. Tem como fazer isso, professor? Tem. Existem técnicas para isso. Mas, para ser muito íntegro, eu faço isso dentro de um curso daqueles que efetivamente são acompanhados por mim, por quem estão dentro, aqueles que estão dentro da minha metodologia, mas de uma forma individual, eu entrego um curso de aproximadamente 30 horas. Então, eu não conseguiria fazer esse ponto aqui em uma hora. Eu preciso ser íntegro com você. Além de não saber quais são suas características individuais. Mas tenha certeza que aquelas pessoas que têm um processo de orientação individual, elas estão voando. Certamente, nesse momento, tem pessoas aqui que estão no método AV 4.4, que são acompanhadas pelo professor Alain Vinícius. Se tiver alguém, escreve aqui nos comentários que você é acompanhada pelo professor Alain. E como isso lhe fortalece, e como isso lhe dá força, porque você já está com o seu plano de estudos, você já tem ele em mãos. E você já está colocando em prática. Você não tem a dúvida se está fazendo da forma correta, se está estudando de uma forma correta. Porque foi um especialista que criou para você a estratégia. Foi um especialista que criou para você o plano. E isso muda o jogo. Quarto pilar. Quarto pilar. É o pilar da inteligência emocional. Inteligência emocional. Como disse uma aluna na semana passada, como é bom diariamente receber no seu celular, no caso ela falou no meu celular, né? Todo santo dia um podcast. Todo santo dia algo que vai fazer com que você progrida.
Ah, professor, mas eu vou no Spotify. Uma coisa é você ter que ir, outra coisa é o seu treinador mandar individualmente para você, todos os dias. É isso que muda o jogo. É isso que transforma a realidade efetivamente daquelas pessoas que têm um projeto estudantil. Então, isso que eu acabei de desenhar para você é o projeto para a sua aprovação. É um projeto. E esse projeto, para ser bem executado, exige que você tenha um conhecimento estratégico, mas que você também tenha um conhecimento do edital, do concurso que você está buscando. Que no caso em comento, que no caso em análise, é o concurso dos Correios. Então, neste sentido, o que é fundamental? É fundamental de você vir comigo neste momento e entender quais são as peculiaridades, quais são as características marcantes, para que efetivamente você possa progredir nessa preparação. Então, neste tocante, eu já vou colocar aqui em tela cheia, é fundamental que você enxergue assim. Então, vamos lá. É fundamental que você enxergue esse ponto e caminhe comigo. Então, quando eu lhe mostro esse aspecto, o que você precisa saber nesta análise? O primeiro ponto é que quando eu me refiro a um edital, é que nós temos dois grandes grupos de informações. Informações que são administrativas, assim como nós temos informações que são estratégicas. Perfeito? Informações que são administrativas e informações que são estratégicas. Antes de continuar, se você ainda não curtiu a esta aula, faça isso imediatamente, tá certo? Por quê? Porque, efetivamente, se você está comigo aproximadamente, se você está comigo há aproximadamente meia hora e ainda não curtiu, ou você efetivamente não está convicta do que você efetivamente almeja, ou efetivamente não está no seu radar esse concurso. Então, se você quer que a reprise fique disponível, que você possa ver mais vezes, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal do Professor Alain e ativa as notificações. Fechado? Além disso, esse material, o pessoal já começou a me perguntar aqui se eu vou disponibilizar esse material que eu vou mostrar aqui. Sim. Porém, eu só vou disponibilizar para aqueles que são comprometidos. E como é que eu vou aferir esse comprometimento? Quem tiver até o final, eu vou falar uma palavra-chave, tá certo? E essa palavra-chave, você vai mandar uma mensagem para mim com essa palavra-chave no WhatsApp. Tá aí o meu WhatsApp, tá certo? Vai aparecer em todos os slides, mas já manda dizendo assim: quero ter acesso ao material de hoje, o material da análise do edital do concurso dos Correios. E aí no final você pode falar a palavra-chave também. Também pode ser dessa forma. Fechado? Beleza. Então nós temos informações administrativas, assim como nós temos informações estratégicas. Inclusive, aqueles que efetivamente foram comprometidos em mandarem a mensagem, você vai ter a oportunidade de eu te fazer algumas perguntas técnicas para entender o seu perfil estudantil. Fechado? Então, se você quer entender o seu perfil estudantil, manda mensagem, tá bom? Nesse momento. Não espera para mandar depois, não, porque de repente pode ser que você esqueça, tá bom? O que são informações administrativas? São informações que você precisa saber para que, com esses trâmites administrativos, você possa participar do concurso. Então, Banca Examinadora, IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. O site, inclusive, da IBFC é o local adequado para você efetuar a inscrição, que tem um valor de R$ 39,80 para carteiro, que é de nível médio, e R$ 42,00 para os cargos de nível superior. Quais são esses cargos? Daqui a pouquinho eu te mostro, mas engenharias, assistente social, arquivista, advogado, arquiteto, são alguns
análise de sistemas, né? São algumas das especialidades contempladas. Estamos no dia 17, as inscrições abriram desde o dia 10 de outubro, tá certo? Então, estão abertas nesse momento. Não espera para o dia 28. Inclusive, não é até dia 28, meia-noite, hein? É só até as 23 horas. Mas eu vejo tantas pessoas perderem o prazo de inscrição, gente, que não está no gibi. Então, não deixe para fazer depois. Faça a inscrição no concurso logo após acabar aqui esta aula, após acabar aqui o nosso evento. Fechado? Bacana. Bom, seguindo aí, além desse ponto, o que mais entra aqui como informações administrativas? A parte atinente aos cargos contemplados. Para nível médio, carteiro. Para nível superior, advogado, analista de sistemas, e aí tem várias especialidades, arquiteto, arquivista, assistente social, engenheiro civil, engenheiro de produção, engenheiro de redes de comunicação, engenheiro de telecomunicações, engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico e engenheiro mecânico. Perfeito? São as especialidades contempladas. Nós não temos aí o nível superior qualquer área, então sempre nível superior em áreas específicas. Fechado? Bacana. Requisitos para investidura no cargo. Para o cargo de carteiro, é o certificado devidamente registrado de conclusão do ensino médio. Ensino médio. Professor, tem um superior. Eu posso apresentar lá no meu dia o diploma? Corriqueiramente, não funciona dessa forma. Você vai precisar levar, de fato, certificado de nível médio. Mas se eu tenho nível superior, não é óbvio? Concordo. Porém, não é assim que pensa a maior parte das instituições. Nível superior, certificado de conclusão de curso em nível superior, acrescido de requisitos específicos, se for o caso. É o caso, por exemplo, do analista de sistemas, que exige, em alguns casos, pós-graduação, tá certo? Inclusive com a carga horária definida. Então, você tem que olhar lá, se você estiver buscando um cargo de nível superior, se tem exigência além do diploma. Fechou? Remuneração inicial, como eu falei, para carteiro, aproximadamente 2.500, que com as vantagens é para mais de 4.000. Para nível superior, a base é 6.872, exceto engenheiro aí, tá? E arquiteto, que tem um piso salarial maior. Então, vai para cima de R$ 10.000. Fechado? Prova 15 de dezembro em diversas localidades. Não vai ser apenas nas capitais. Claro que Salvador está contemplado e as outras capitais, mas também em outras localidades. Prova no turno da tarde, a jornada de trabalho de 44 horas, sendo aproximadamente 3.500, perdão. Eu ia falar 4.000, falei 5.000. 3.500 vagas imediatas, sendo 3.099 para carteiro e 412 vagas imediatas para nível superior. Fechou? Beleza, gente? Show de bola, show de bola, show de bola. Só que essas informações, elas são informações administrativas. Não são elas que vão lhe dar a aprovação. As informações que vão buscar, que vão gerar, que vão trazer a sua aprovação, são as informações estratégicas. E quando eu me refiro a informações estratégicas, é fundamental que primeiro você saiba as etapas do concurso. Para carteiro, só prova objetiva de caráter eliminatório, se você não atingir o mínimo, você está fora, e de caráter classificatório, quanto melhor o seu desempenho, maior a sua classificação, por isso classificatório. Isso vale para a discursiva, que em verdade é uma redação, tá? Caráter eliminatório, caráter classificatório, mas apenas para nível superior que nós teremos redação. Para carteiro, que é o nível médio, nós não teremos. Ok? Fator-chave de análise. Qual é? Qual é o fator que você precisa fazer de qualquer jeito? O ponto estratégico é você saber o que cada disciplina representa no certame. E como é que eu analiso isso? 2 fatores fundamentais do ponto de vista estratégico. Anote aí, a quantidade de questões de cada disciplina e o peso atribuído.
No concurso dos Correios, isso é enorme. Você precisa visualizar esses números. Quando eu faço, por exemplo, o comparativo desse estudo estratégico, atrelando, né, a linha de disciplinas de conhecimentos básicos e específicos, olha o que nós temos para o cargo de carteiro. Vamos fazer essa análise. Tá? Isso aqui é o raio-x, gente. 5 disciplinas: português, matemática, informática, código de conduta e geografia. Eu vou tomar como base o comparativo do item 2 com o item 3. Matemática cai quantas questões? 10. Informática cai quantas questões? É o 3 ali. 10. Geografia cai quantas questões? 10. Só que, apesar do número de questões ser um número igual, só vai ter diferença aí quando a gente estiver falando de código de conduta, ética e integridade dos Correios em português, o peso é diferente. Então, enquanto que matemática é 10 com peso 1,5, e que isso vai representar 15 pontos, isso é importante. 15 pontos. 15 pontos dos 60. Então, é um quarto, é 25%. Português são 30 pontos dos 60, 50%. Então, preste atenção no que eu estou te dizendo. Preste atenção. Dos 100% representativo da prova, 75% está em 2 disciplinas, português e matemática. Ah, professor, mas o conteúdo de matemática é enorme comparado com o português, é só um exemplo. Ok. Mas português dá o dobro de pontuação do que o de matemática. O de informática é enorme em relação à matemática. Só que informática só dá 8,33. Então, se, por exemplo, a sua jornada não permite que você estude todo o conteúdo, o que não pode faltar, é óbvio, é português e matemática. Você pode até faltar o de outras disciplinas, mas de português e matemática não dá. E como é que eu faço isso, professor? Tendo estratégia. Criando os ciclos de estudo que eu vou te mostrar daqui a pouquinho como é que funciona. Daqui a pouquinho como funciona. Então, se você não consegue enxergar essa base, você não consegue evoluir. Isso é tão importante que você tem que olhar detalhes. Por exemplo, a prova de carteiro são 4 horas, 240 minutos. Você tem 30 minutos para o preenchimento da folha de resposta. A resolução, 240 menos 30 ou 210. Se eu pego 210 para fazer 50 questões, você vai ter pouco mais de 4 minutos. Então, se você está fazendo uma questão de matemática que não vai, e você está 10 minutos nela, você tem que passar. Porque senão não vai dar tempo de você ter qualidade na produção de todas as questões. Não vai. Esse é o ponto que você precisa observar. É isso que é ter estratégia. Perfeito? Faz sentido o que eu estou falando? Coloca aí no chat, por favor. Perfeito? Massa. Professor, entendi. Estou enxergando que o concurso dos Correios é uma grande oportunidade. Como é que eu faço para me preparar? Qual é a maneira que eu tenho de me preparar? No Grupo Acerte, você tem 2 possibilidades de efetuar o processo de matrícula. Ou você tem acesso ao acompanhamento profissional individual, que é o planejamento e organização dos estudos. E, nesse caso, você também terá o curso, ou você vai ter acesso a apenas o curso. Então, são 2 possibilidades. Acompanhamento, ou seja, mentoria, ou seja, criação do seu plano de estudos e acompanhamento até a data da prova, até o dia 15 de dezembro. Mais o curso, ou apenas o curso, sem a parte que é individualizada. Então, esse é o primeiro ponto relacionado à sua decisão. Esse acompanhamento, eu vou disponibilizar já para matrícula apenas 6 vagas. E como são apenas 6 vagas e os demais estarão numa lista de espera, eu já vou chamar a atenção que eu não vou liberar o link de matrícula. E por que eu não vou liberar esse link de matrícula? Porque às vezes você quer muito
e de repente você se atrapalha, o site, você não consegue digitar de forma correta, trava. Então, qual é o passo? Daqui a pouquinho eu te conto, mas tem a ver com o número que está na sua tela, o 71993811035. Então, se você já tem certeza que você quer a vaga, mande uma mensagem nesse momento, porque eu vou levar em conta o grau de comprometimento para autorizar a matrícula para o acompanhamento individual comigo. Fechado? Mais lista de espera, ok? Se você estiver fora dos 6 mais comprometidos, você vai estar numa lista de espera. O acompanhamento profissional engloba o quê? A construção profissional da sua rotina, a construção do seu plano de estudos, a elaboração de ciclos contendo domínio teórico, resolução de questões e revisões, assim como um dashboard de análise, de aferição de desempenho. O que é isso, professor? Como é que funciona este processo? O que é que eu preciso enxergar? Vamos lá, para que eu possa mostrar para você exatamente um plano de estudos na prática. Eu vou mostrar para você como é que funciona alguém que efetivamente já é mentorado do professor Alain e que está seguindo a linha do concurso dos Correios, porque tal estudante já está efetivamente cumprindo as metas de estudo. Perfeito? Então, quando eu penso na análise de um estudante, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Eu vou compartilhar minha tela com você nesse momento, para que você consiga visualizar. Olha se você já consegue ver minha tela. Acredito que sim. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho e eu vou clicar aqui, ó, no resumo da semana. Esse estudante, ele está iniciando as metas NOT no dia 17/10, hoje. E essas metas você está vendo retângulos de diversas cores. Retângulos de diversas cores. Que continuam lá na próxima semana. No caso da definição, especificamente do tempo da jornada disponível dele, é de segunda a sexta. Perfeito? Note que você está vendo retângulos de cores diferentes. Esses retângulos de cores diferentes, eles significam o quê? Cada um tem um significado. Então, o que você está vendo em azul escuro significa estudo de teoria. O que você está vendo em verde significa questões. Como esse estudante, como já está na linha da reta final, já que o edital é daqui, a prova é daqui a 2 meses, especificamente, o foco envolve teoria e questão, teoria e questão, teoria e questão. Então, quando eu volto aqui, você vai olhar, por exemplo, que na quinta e na sexta, ó, português, português, matemática, 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 português, português, matemática. Por quê? Como te falei, eles representam 75% da prova. Se você caminhar, vão aparecer os outros lá, vão aparecer, vai aparecer informática aqui, mas depois de novo é português. Vai aparecer aqui o código de conduta, mas tem português. Vai aparecer aqui a parte de geografia, mas tem português. Porque português é 50%. Vai aparecer português de novo e matemática. E a gente passa de novo português e matemática. Note que apareceu português todos os dias aqui na estratégia. Por que apareceu todos os dias? Porque português, no concurso dos Correios, representa 50%. E não é aleatório assim, aparece português, é um tempo. Não, existe um tempo determinado. Então, por exemplo, aqui, ó, esse estudante está desempenhando um estudo de 3 horas. Note, 1, 2, 3 e meia. Então, nas atividades, eu vou colocar aqui na semana atual, nas atividades de hoje.
O primeiro ponto é português, 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 depois matemática. Eu vou pegar, por exemplo, aqui matemática. Apareceu matemática aqui, está em azul escuro. Então é para estudar o quê, professor? Ah, é para estudar a teoria. Deixa eu abrir o portal do aluno para você visualizar como vai aparecer para este aluno. Quando eu trago especificamente esse ponto, você vai notar a maneira como aparece para este estudante a jornada. Então, deixa eu compartilhar a tela com você novamente, para que você possa visualizar no portal de aulas deste estudante exatamente o seguinte. Olha como aparece aqui, agente dos Correios, né? Ele é carteiro. Então, está com o edital publicado. Cliquei. Quando eu clico aqui, vai aparecer agente de carteiro. Cliquei. Eu estava vendo que aula de teoria. Cliquei. E aqui o que de aula de teoria que aparece? Ó, cliquei. Primeira aula que eu falei foi o quê? Porcentagem. Então, quando eu clico aqui, vai aparecer uma aula específica de quê? De porcentagem do professor Wagner Aguiar. Então, minha aula específica do que está previsto aqui na meta. Então, é isso que é estudar com plano de estudos. Depois que você faz a teoria, você vai fazer o quê? As questões. E é interessante que quando eu clico aqui, ó, na meta diária, vai aparecer exatamente o seguinte. Qual é a área? Quando é que você está? Você está no dia 17/10. Ok. Qual foi o primeiro estudo? Português, compreensão e interpretação. Opa, então, ó, eu tenho que ir lá, fechei aqui, ó, vou fechar aqui raciocínio lógico, português, estudo do texto, ó, ó, aula 1, compreensão e interpretação. Voltei para a meta. Cliquei. Opa, ó, meta cumprida. Esse é o ponto. Cumpriu a meta. Cumpriu a meta. Vou querer mais tempo. Você pode solicitar mais tempo? Pode. Esse é o ponto. Então, quando você cumpre a meta, e aí eu estou precisando, imagine, de mais tempo, eu vou colocar o quê? Ah, eu quero mais 15 minutos, eu quero mais 30 minutos desse assunto. É isso mesmo, que eu quero? Isso, inserir mais tempo no assunto de hoje. Cliquei que sim, ok, as mudanças foram feitas. Então, eu fui e botei o quê? Mais 15 minutos aqui. Esse é o ponto, porque aparece como o quê? Como tempo extra, porque eu senti dificuldade naquele ponto. Concluí, opa, já foi, preciso de mais tempo. São essas linhas que eu vou te fazer em termos de perguntas para que você consiga efetivamente avançar. Perfeito? Deixa eu apagar aqui para não afetar o treinamento do Felipe. Neste sentido, quando for uma meta de exercício, olha lá, ó, aquela parte de porcentagem que a gente falou, estudo de porcentagem, marquei. Perfeito. Você já finalizou esse conteúdo de porcentagem. Estudei todo o assunto? Estudei. Então, acabou. Não vou querer tempo extra. E quando eu fiz o exercício, aí você vai lá, eu vou indicar uma plataforma especializada para você fazer as questões. Fiz. Beleza, eu vou dizer aqui, eu vou lhe perguntar, você fez quantas questões? Ah, você fez 10. E você acertou quantas? Por exemplo, acertou 2. Eu vou dizer lá, sugerimos que você reveja esse assunto. Ah, não, professor, acertei 5. Desempenho mediano, mas pode melhorar. Não, professor, acertei 8. Muito bom, com a prática você chega lá. Não, acertei 9. Fantástico. Não, professor, acertei 10. Então, olha que bacana. Você vai ter necessariamente aqui e vai evidenciar a sua evolução. E quando você faz isso, isso vai gerar esse ponto aqui, ó, que é a análise de questões. Ao longo dessa jornada que esse estudante está comigo, aproximadamente aí, a quantidade de dias estudados aqui por ele, ó, 168 dias efetivamente estudando. Se eu pego aqui questões e análise de questões, ele fez 18.190 questões. E acertou 13.570. E aqui estão os erros.
Se eu desejar, eu consigo ver por tema e por subtema. Então, ele está iniciando a jornada dos Correios agora. Mas eu posso pegar aqui, por exemplo, como ele foi especificamente em português no concurso nacional unificado, que teve português e matemática, com assunto bem semelhante. Então, português e matemática do concurso nacional unificado, português ele fez 1.290 questões e acertou 990. Em matemática, ele fez 810 e acertou 516. Então, eu posso fazer esse filtro. Assim como eu posso fazer o filtro ainda de uma linha, aqui está o ranking, tá? O ranking da semana. Você consegue ver exatamente como todos estão dentro da semana. E o que é maravilhoso, você consegue fazer um filtro por disciplina e por tema e subtema. Então, por exemplo, aqui para o CNU que eu tinha acabado de falar. Então, eu quero saber português e matemática, porque estão aqui nos concursos dos Correios, do CNU. Beleza? Pronto, quero ver esse ponto. Cliquei. Então, você consegue ver, por exemplo, que em português, na parte de adjunto adverbial, ele fez 30 questões e acertou 22, 73,3. Aposto invocativo fez 30 e acertou 23, 76,7. Na parte de classificação do predicado, fez 30, acertou 25, 83,3. Se eu pegar, por exemplo, vou escolher lá um assunto aleatório. Pronome, definição e classificação de 30, acertou 23. Preposição, conjunção e interjeição de 30, acertou 14, já caiu pra caramba. Mas quando eu pego, por exemplo, a parte de dificuldades ortográficas de 30, acertou 27, 90%. Então, note que eu consigo extrair uma linha de relatório por tema, por subtema e por cada uma das disciplinas. Isso muda o jogo, porque você passa a ter uma inteligência de dados muito acentuada. Coloque aqui nos comentários se faz sentido para você desenvolver um estudo desta maneira. Desenvolver um estudo que você saiba o passo a passo a percorrer e que seja ainda acompanhado por um especialista, seja acompanhado pelo professor Alan, seja acompanhada pelo professor Alan. Faz sentido para você? Então, se faz sentido para você, não espera até o final para já me encaminhar a mensagem, tá? Lembrando que só serão 6 vagas disponíveis. O acompanhamento vai se dar da próxima segunda-feira, 21 de abril, até o dia 15 de dezembro, data da prova. Fechado? Bacana. Nesse sentido, para ter acesso ao método AV4.4 com bônus exclusivos, vamos lá. Bônus de número 1. Você vai ter acesso ao meu acompanhamento, mas vai ter acesso ao curso online dos Correios. Na verdade, é um curso híbrido, tá? Porque ele tem disciplinas online e algumas disciplinas serão ao vivo. É o caso, por exemplo, de Código de Conduta e Integridade, é o caso de Geografia 2, que envolve alguns aspectos que têm uma chance acentuada de aparição na sua prova. Para o cargo de carteiro, o curso completo. Para os cargos de nível superior, a gente vai ministrar a parte de conhecimentos gerais. O curso já começa amanhã, dia 18, e vai até 15/12, data da prova. Importante ainda você entender o seguinte: para fazer parte do meu acompanhamento e ter acesso a essas ferramentas, como é que faz, professor? Qual é o investimento? É importante você vir aqui comigo para você visualizar o seguinte: quando a gente fala de um acompanhamento hoje, o indivíduo que faz o meu acompanhamento completo, qual é o investimento que a pessoa faz? Então vamos lá, investimento. Ouça até o fim, combinado? Tudo que eu vou te falar, ouça até o fim. Hoje, para quem tem o meu acompanhamento completo, envolve, então, acompanhamento completo. A pessoa faz um investimento atualmente de 12 vezes de R$ 950. 12 vezes de R$ 950. E você que está aqui, mega comprometido ou comprometida, vai investir esse valor? Não. E quanto é que é? Eu falo daqui a pouco, tá? Vamos continuar aqui. Você vai ter acesso ao curso o curso online. Para você ter acesso hoje à plataforma online
de uma forma completa, ou seja, aos cursos de uma forma ilimitada, você faz um investimento atualmente, deixa eu dividir aqui, de 12 de 86, 12 vezes de R$ 86,91. Se você pegar esses dois pontos que você terá acesso, um investimento aí aproximado, aproximadamente R$ 12.500 para você ter acesso a tudo. A pergunta é: quem é que está aqui que quer fazer o acompanhamento, mas que quer desconto? Escreve aqui no chat, nos comentários. Quero desconto, quero fazer parte do acompanhamento. Massa. Então, para aqueles mega comprometidos, o investimento não será deste valor. Apenas para os 6, hein? Para os 6. O investimento, então, professor, será de quanto? O investimento vai ser de 12 vezes de R$ 349,50. 12 vezes de R$ 349,50. No entanto, eu gosto de contemplar aqueles que são ultra, mega comprometidos. Então, para esses, apenas para os 6 primeiros, eu vou empregar um desconto ainda maior, para que você possa transformar a sua vida. Você ingressar no serviço público. É o bônus de número 2. Então, para você ingressar, eu vou lhe dar um desconto de mais R$ 1.800. Então, à vista, para você ter o acompanhamento até a data da prova, até 15 de dezembro, mais o curso online, vai ser 12 vezes R$ 199,50 ou R$ 1.995 à vista. Isso vale especificamente para os 6 primeiros ou até amanhã, às 23h59, o que acontecer primeiro, tá? O que acontecer primeiro. Alan, como é que eu faço para me matricular? Como é que eu faço para estar entre os 6? É mandar mensagem nesse número, 71993811035. Como eu disse no início, eu não ia disponibilizar um link, porque tem pessoas que de repente estão aqui prestando atenção e acabam perdendo o link e vão perder a oportunidade, porque só são 6 vagas. Então, se você quer, mande uma mensagem no WhatsApp, porque eu vou lá contabilizar o horário que você mandou a mensagem, para ser 100% justo aí com você, tá bom? Além disso, como eu não vou conseguir contemplar a todas, a todos, existe também a oportunidade de você se matricular no curso online sem o acompanhamento. Como é que você vai fazer isso? Desconto especial para os 12 primeiros, já estão contemplados aí o desconto de 30%, 12 vezes de R$ 29,50, tá? Já está com o desconto de 30%. Como é que você faz para fazer tudo isso? Lembrando que, fiz a matrícula, não gostei do curso, ou não gostei do acompanhamento, você vai mandar um e-mail para a minha equipe e a devolução do seu valor será feita integralmente, tá? 7 dias de garantia incondicional, inclusive, é uma garantia trazida por lei. Perfeito? Para você fazer a sua matrícula, manda mensagem nesse momento no 719-9381-1035. Especificamente para ter acesso a este material, ainda, essa é a palavra-chave: método Correios. Fechado? Essa é a palavra-chave para você ter acesso na íntegra a todo este material que eu disponibilizei aqui para você. Método Correios. Fechado? Grande abraço. E a partir de agora você tem 3 caminhos a seguir. O caminho número 1 é simplesmente tentar ignorar tudo que eu falei até aqui. É como se você quisesse fechar os olhos e dizer assim: não ouvi e não vi nada do que ele falou. Só que tem um detalhe: quando você vê, você não tem como desver. Quando você ouve, você não tem como desouvir. Então já está na sua mente. Ou você faz o seu melhor e aproveita a oportunidade, ou mais uma vez você estará deixando o seu sonho de lado. E lá no dia 15 de dezembro, quando você entregar a prova, você vai lembrar que se você tivesse ingressado no acompanhamento individual do professor Alan Vinícius hoje, a sua realidade seria diferente. E você estaria concorrendo de fato a transformar a sua vida. Esse é o primeiro caminho.
aquelas pessoas que não conseguem, como regra, ter êxito no processo de preparação. A segunda é você tentar fazer sozinho ou sozinha, sem ferramenta, sem técnica, sem plataforma, essa organização dos estudos. De qualquer jeito, sem técnica, sem profissionalismo. Também é um caminho. A tendência é que, mais uma vez, você perca uma oportunidade. O terceiro grande ponto é você mudar o lado. É vir para o lado dos estudantes que têm sucesso. Então, nesse momento, clica exatamente no número de WhatsApp 719-9381-1035 e diz: professor, a vaga é minha. Quero transformar a minha preparação e ingressar no serviço público no concurso dos Correios. Um grande abraço, estamos juntos e aguardo você que está comprometida, que está comprometido com o seu sonho, do outro lado, lado dos estudantes que têm sucesso. Grande abraço, rumo à sua aprovação. Valeu!